Bom dia a todos, muito amados irmãos e irmãs. Coloquemo-nos na presença de nosso Senhor para escutarmos com ardor, com ânsia, a sua palavra e permitirmos que ela realize a sua obra no nosso coração, na nossa consciência neste dia. É hoje que nosso Senhor quer falar conosco por esta palavra viva e eficaz que quer nos visitar. O evangelho de hoje é do capítulo 12 de Lucas, versículos 1 a 7. Capítulo 12, versículos 1 a 7. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, milhares de pessoas se reuniram a ponto de uns pisarem os outros. Jesus começou a falar, primeiro aos seus discípulos: tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada de escondido que não venha a ser revelado, e não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo o que tiveres dito na escuridão será ouvido à luz do dia, e tudo o que tiveres pronunciado ao pé do ouvido, no quarto, será proclamado sobre os telhados. Pois bem, meus amigos, eu vos digo, não tenhais medo daqueles que matam o corpo, não podendo fazer mais do que isto. Vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de tirar a vida, tem o poder de lançar-vos no inferno. Sim, eu vos digo, a este temei. Não se vendem 5 pardais por uma pequena quantia? No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito amados irmãos e irmãs, vejam só, nosso Senhor começa essa exortação aos discípulos falando do fermento dos fariseus, da hipocrisia. A palavra hipócrita, né, vem de uma raiz interessante, a mesma que depois vai desembocar no conceito de pessoa, né? Hipo quer dizer aquilo que está mais a fundo, mas aqui a ideia da hipocrisia nos vem justamente da máscara que esconde aquilo que está no profundo, né? E as máscaras, aquelas que eram usadas no teatro, né, antigamente. Então se usava a máscara, então a pessoa adquiria, vamos dizer assim, as propriedades, as características daquele personagem. Uma forma de entender um pouco justamente a ideia do teatro. O que acontece? Quando o nosso Senhor fala do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia, é justamente aquilo que ele mesmo vai dizer, por exemplo, em outras passagens, dizendo a respeito dos fariseus, que não se deve, que se deve prestar ouvido ao que dizem, mas não ao que fazem, ao que vivem, a como vivem. Porque justamente eles não cumprem, eles não realizam na vida aquilo que fazem, mas simplesmente com a sua fala colocavam o peso, o rigor de leis e normas sobre as pessoas, então querendo justamente trazer de forma assim rigorista aquilo que era a Escritura. Então, ao trazer, né, os ensinamentos da Escritura, transmitiam aquilo que precisava se falar e dizer, né, que era a palavra de Deus, por mais que não viesse, vamos dizer assim, desvirtuado, né? Contudo, justamente, não abraçavam isso com a vida. E aí que está aquilo que nosso Senhor vem dizer, ou seja, o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia, é justamente esta roupagem de fidelidade, de zelo pela palavra de Deus, pela lei de Deus, mas uma vida, no final das contas, vazia, né? Porque justamente as atitudes externas, elas não estavam movidas por um autêntico amor a Deus, né? E aí justamente
Se você vai cavocar, né, ou seja, não há nada de escondido que não venha a ser revelado. Se você vai cavocar, ou seja, o que se revela, né? Se você vai encontrar aquilo que está escondido, um vazio. E isso é o que nós precisamos enfrentar na nossa vida cristã. Temos, infelizmente, as nossas hipocrisias também. E vejam só, as nossas hipocrisias, elas vão fazer com que justamente nós não tenhamos fruto na vida cristã. O que está escondido em mim, que revelado manifestaria, podemos dizer, vazio, incoerência, contra-testemunho, ou, sei lá, uma vida dupla, né? Eu faço, vamos dizer assim, eu uso a máscara do católicozinho que vai na missa, né? Ou que fala coisinhas bonitas, ou que posta mensagens e coisas bonitinhas, e depois penso como quem não acredita, trabalho como quem não acredita, propago ideias e ideologias de quem não acredita, né? Então, ou seja, aqui há uma hipocrisia, né? Há um vazio interior, né? E justamente isso vai se revelar, claro que vai se revelar. De que forma? Se revela em primeiro lugar numa vida cristã que não dá fruto, que não encanta, que não fala de Deus, né? E isso é muito importante. Ou seja, para sermos bem maduros, não é que então as pessoas que ouvirem alguma palavra que nós falamos de Nosso Senhor, elas têm que prontamente se render e se maravilhar a tudo que fazemos e dizer que somos santos e tudo mais. Não, não é isso. Muito pelo contrário. Por quê? Porque a autenticidade da vida cristã, ela vai levar-nos justamente, em muitas ocasiões, de uma forma ou de outra, a sermos inclusive mal entendidos e perseguidos. E aí que toda e qualquer hipocrisia vai cair por água abaixo. Porque, ou seja, nesses momentos em que eu preciso escolher o limite do vou até o fim com o Cristo, vou até o fim na palavra de Deus, vou até o fim na vontade de Deus, ou fico nessa região cômoda em que eu faço finta, em que eu pareço ser religioso, católico, etc., mas não vou até as últimas consequências. Quando começa a falar de abertura à vida, aborto, né, ideologia de gênero, fidelidade, vida de oração intensa profunda, penitência, estudo, né, ir a fundo na doutrina, conhecimento do catecismo, né, às vezes a gente foge para coisas mais de casquinha, né? A igreja é isso, não dá para ser radical demais, fundamentalista, ou seja, a gente vai usando às vezes até etiquetas, jargões, como desculpas para não abraçarmos uma vida cristã mais profunda em Deus. Enfim, tudo isso pode justamente esconder, né, aquilo que lá no fundo vai trazer depois uma vida cristã infrutífera, né, que não serve para os outros, no sentido que não serve de sinal de Deus, ou seja, que não possa ser aproveitada por Nosso Senhor em alguma ocasião para converter, para falar ao coração de alguém. Então, esse ponto, eu quero ficar só nele hoje, né, para não estender demais, mas esse ponto é muito importante. Vejam, se Nosso Senhor hoje revelasse tudo o que há de mais profundo dentro de nós, não há nada de escondido que não venha a ser revelado, né? Não há nada de oculto que não venha a ser conhecido, né? Será que nós mesmos não nos surpreenderíamos com tudo que está ali dentro? Não é aqui para a gente se desesperar e achar que está tudo errado, não, muito pelo contrário, para que nós possamos amadurecer e entendermos os combates que precisamos enfrentar. Não resolvemos tudo da noite para o dia, as coisas não mudam como por um passe de mágicas, precisamos colocar todo o nosso esforço e confiar com todas as forças na graça de Deus. Façamos isso e enfrentemos os nossos monstros, as nossas hipocrisias, as nossas incongruências e incoerências para justamente podermos abraçar uma vida cristã sempre mais autêntica, sabendo que nesse esforço é o Senhor que nos conduz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Rezemos com toda alegria pelos nossos irmãos que hoje estão de aniversário, confiemos eles ao cuidado e à proteção maternal da Virgem Maria, bem como aqueles que hoje celebram o dom da vida matrimonial, o dom da vida de família. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres,
e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela poderosa intercessão da Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, de São José, seu esposo, e de São Pedro, nosso padroeiro, desça e permaneça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado dia. Fiquem com Deus.